Olá, sou o professor Marcos. Seja bem-vindo ao Destravando Exatas. E aqui eu te ensino tudo sobre matemática e física, ok? Então, bora para as questões de hoje, tá? Vamos lá. Aqui nós temos uma tirinha Maurício de Souza, tá? Entre o Cebolinha e o Cascão, tá? Eles fazem aquele telefone com um fio, né, barbante ligado, uma lata maior, uma menor. E aqui eles alteram, tá? Eles aqui na questão, tá? Eles alteram o comprimento do barbante, ou seja, eles aumentam o tamanho do barbante. Nas demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, tá, vamos aqui, gente, ó, o comprimento do barbante está sendo aumentado, tá? Para não confundir com um aumento de comprimento de onda. Ocorre a redução de qual característica, né? Que ocorre uma redução, né? De qual característica da onda sonora. Então, a gente sabe que a onda ela é um fenômeno mecânico, tá? Então a onda ela é uma energia mecânica, tá? E aqui nessa brincadeira eles alteraram o tamanho do barbante. Então vamos lá, vamos começar a eliminar as questões que não tem nada a ver. Primeiro que eu vou eliminar aqui é a altura, tá? Altura, vou eliminar a altura. Por quê? Pessoal, a altura, ela tem a ver com a questão do som ser grave, som grosso ou agudo. Então aqui não tem alteração de grave ou agudo, tá? Muito menos período, tá? Que com período não tem nada a ver. Período, pessoal, por exemplo, aqui, vamos ver aqui. Então, esse ponto aqui, o período é o tempo que leva, por exemplo, de uma crista a outra, ou de um vale a outro. Então, não tem nada a ver com essa história, certo? O que está acontecendo aqui? À medida que eles aumentam a distância, tá? O som ele vai ficando fraco. Então aqui ele começa bem alto, tá? E à medida que vai passando, esse som ele vai se tornando mais fraco, tá? Tem um ponto de chegar bem baixinho aqui. Então, se você observar, o que está sendo alterado aqui? Está sendo alterado a amplitude. Esse é o nosso gabarito, tá? Amplitude está sendo alterada. Então, aqui, essa questão de você... questão de falar sobre a amplitude é falar sobre um som fraco ou um som forte, né? Quando você altera a amplitude, quando você aumenta a amplitude, você tem um som forte, né? Um volume, vamos dizer assim, um volume mais forte. À medida que você diminui, fica mais fraco, essa amplitude ela vai aos poucos, ela vai diminuindo, tá? Vou observar aqui que ela está diminuindo aos poucos. Então, a amplitude ela tem a ver com som forte ou som fraco. Então, esse é o gabarito dessa questão, tá? Então, mais uma vez. Mas e os outros? Aqui, os demais, eles continuam inalterados. O que ele alterou aqui foi o tamanho, né? O tamanho do barbante. E isso vai alterar em dizer se o som vai ficar forte ou fraco. Então, aqui tem a ver com amplitude. A questão da velocidade, não. Por quê? Aqui eu não alterei a grossura da corda, tá?
porque a velocidade tem a ver também com a espessura do material, né? Então, não tá, descarta. Comprimento de onda também não tem nada a ver com comprimento de onda, certo? Não tem nada a ver. Então, essa questão do som ficar fraco ou forte tem a ver com a amplitude. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. Vamos para a próxima questão. Vamos analisar essa questão, tá? Então, aqui nós temos um circuito elétrico, tá? E nós temos 3 lâmpadas e 3 resistores iguais, ok? E quando eu falo que são iguais, eles têm a mesma corrente, tá? Eles têm a mesma corrente e têm a mesma resistência. Então, você tem uma corrente, tá? Passa por aqui. Quando eu chego nesse ponto, as correntes se dividem por iguais. Se junta aqui e faz o mesmo processo aqui. Corrente se divide aqui, aqui, se junta aqui e aqui vai todo esse mesmo processo. Se divide aqui e vai se dividindo igualmente, se junta aqui e monta a corrente e volta para a bateria e faz todo esse processo. O que acontece? O problema aqui é o seguinte, ele quer saber o que acontece quando essa lâmpada aqui, tá? Eu tiro L2, tá? Ela queima. Então, vamos ver se eu pinto aqui. Deixa eu só tirar ela aqui. Pronto. A lâmpada aqui sumiu, queimou, retirei. O que vai acontecer? Pessoal, é o seguinte, se eu retiro essa lâmpada, tá? A resistência aqui vai ter que aumentar, porque a passagem da corrente elétrica aqui está maior, certo? Então aqui, o que vai acontecer? Ao retirar essa lâmpada, que ela também seria uma resistência em que a corrente seria dividida, ela vai aumentar a resistência aqui. E aumentando a resistência, você vai ter menos fluxo de corrente elétrica. E se você tem menos fluxo de corrente elétrica passando da partida, então, para as demais lâmpadas, se você tem menos corrente, você tem menos potência e você tem menos brilho. Então, resposta correta, letra C, tá? Letra C. Ok? Você tem brilhos menos intensos, tá? Eu vou colocar aqui só a primeira lei de Ohm para te explicar uma coisa. Pessoal, isso aqui é a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Como eu estou tratando aqui de intensidades, eu isolei o valor de aqui. A intensidade é igual a U, né, sobre R. O que acontece? Se você olhar o I e o R, que é o que me interessa, não estou falando de DDP, I e R, então eles são inversamente proporcionais. Como é que eu sei disso? Um está em cima, o outro está embaixo. Então, pela lógica, são inversos. Então, o que acontece? Eu aumentei a resistência. Se eu aumentar a resistência, eu diminuo aqui a intensidade de corrente. Tá? Vai passar menos corrente. Se passa menos corrente devido a uma resistência maior, eu vou ter menos brilho nas lâmpadas. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Curta o vídeo, tá? Se inscreva no canal. Valeu.